Bom, eu vou dar início a essa nova videoaula, que na verdade é um feedback sobre as storylines, né, os projetos que me foram enviados, ou pelo menos aqueles que eu consegui localizar na pasta, né, eletronicamente ou por e-mail. Eu vou pedir inclusive que, por favor, se algum de vocês é, não tiver o seu trabalho comentado aqui, que por favor entre em contato comigo e mande por e-mail, tá? Para eu ter conhecimento do trabalho. Mas eu consegui reunir aqui, organizar e ler os projetos. Eu tenho comentários a fazer, então eu vou fazer sem identificação dos nomes, porque não é necessário. Pelos projetos vocês vão conseguir se identificar e eventualmente levar em conta as minhas sugestões, ok? Eu estou também pensando em eventualmente fazer uma live com vocês, provavelmente em horário, no que seria um horário aproximado da aula, talvez numa segunda tarde. Talvez, se vocês acharem conveniente, eu peço que entrem em contato. Eu vou fazer esse anúncio no Moodle e no Google Classroom, e aí vocês, se estiverem de acordo, eu convoco essa live para a gente discutir mais detalhes sobre os, os, os projetos, ok? Agora então eu vou passar o exame dos textos que foram enviados. Ah, um detalhe, eu também vou dar um feedback para vocês a respeito das atividades, dos exercícios, mas não agora. Agora eu gostaria de me concentrar nas storylines que estariam vinculadas ao trabalho final de vocês, né, no conjunto da disciplina. Tá, um dos projetos enviado é a storyline de um projeto cujo título é Passarinhando, né? Então a storyline está dentro do esperado aqui, né? 4, 5 linhas, 10 linhas pode atingir, não tem problema. Não é necessário usar aspas, viu, gente? Porque storyline é um tipo de texto técnico, né, que a gente usa, não é necessário usar aspas, a menos que haja uma citação dentro, ou um diálogo importante dentro, enfim. Então, a história é o seguinte: a bióloga, entediada e cansada de ficar isolada em sua casa por causa da pandemia, começou a gravar vídeos para registrar quem são os diversos e costumeiros pássaros visitantes e o que fazem em seu jardim, e depois divulgá-los para estimular outras pessoas a fazer o mesmo, iniciando uma atividade prazerosa. Essa ideia é bem interessante, viu? Essa ideia eu achei muito interessante. Eu achei, inclusive me lembrou o poema do Mário Quintana, né? Eles passarão, eu passarinho. E eu acho bastante viável, porque ela pode ser feita, pode ser executada mesmo, esse projeto pode ser executado em casa, né, com celulares, etc. Mas é uma boa ideia e pode ser utilizado. Eu estou visualizando aqui o projeto já pronto, um curta-metragem, por exemplo, né? Não sei, de 2, 3, talvez 5 minutos, em que essa pessoa, essa bióloga, ela está em isolamento e ela começa a visitar a janela e começa a ouvir esses cantos cada vez mais frequentes e distintos. Talvez, por exemplo, possa ser repetido, né, em várias cenas curtas o passar dos dias, né? E um detalhe interessante, vocês podem trabalhar com a parte sonora. Então, um diminuir de ruídos de tráfego, de carro, de buzina, tudo mais, e cada vez mais o ruído dos pássaros aumentando. Isso é bem interessante, isso pode ser feito. A imagem é da bióloga indo à janela, e no começo ela está escutando sempre ruídos de veículos. Mas com o passar dos dias, né, e podem ser feitas cenas assim curtas, né, que dão a ideia de dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Com o passar dos dias, os cantos dos pássaros vão aumentando em volume e vão até se diversificando, né?
É bem interessante, inclusive ela pode eventualmente começar a fotografar e trazer imagens de pássaros para as cenas. Pode inclusive ter um teor educativo, vinculando as imagens dos pássaros aos seus respectivos cantos, né? Tem um professor chamado Jacques Vieillard, professor aposentado da Unicamp, é um francês que veio na época da fundação da Unicamp e ele é um biólogo especialista em comunicação de pássaros. Então, provavelmente ele tem trabalhos escritos aí disponíveis na Unicamp que podem servir para alguma pesquisa nesse sentido. Então, é um projeto que eu acho bastante viável até para ser executado mesmo no âmbito da pandemia, porque pode ser feito isoladamente, individualmente, né? Eu posso, inclusive, apoiar todos os projetos, eu posso ajudar, orientar e tudo mais. Então, é uma ideia interessante que talvez deva prestar bastante atenção na banda sonora, né? Porque a imagem pode ser muito simples de executar. Então, tá, eu só acho que deve ser pensado em termos de argumento para antes de um roteiro, para depois passar um roteiro mesmo, eu acho que é importante pensar um argumento detalhando um pouco melhor isso. Se realmente é uma mulher, a personagem, se ela vai à janela, como que isso começa. Eu mesmo já penso aqui em algumas ideias, mas eu acho que isso precisa ser detalhado para depois ser transformado num roteiro e finalmente vir a ser executado. Não sei se vocês terão de executar na disciplina ou não, isso é uma coisa ainda a ser definida, não é? De acordo com as deliberações entre os alunos e os professores. Mas é um projeto execuível, sim. E para passar de storyline para argumento é preciso ser detalhado. Não é, na verdade, o autor dessa storyline colocou como argumento o contexto, explicou um pouco da parte científica, que é bem interessante e que pode estar no produto final como caráter educativo. Mas argumento, o que eu digo por argumento é a versão expandida da storyline, que nós vimos em aulas, né? Seria essa storyline expandida de maneira mais detalhada. Então, por exemplo, descrevendo mesmo as ações dia a dia, o que vai acontecer, se ela acorda, toma um café, lava o rosto, vai até a janela, toma o seu café na janela, escuta algum ruído, no dia seguinte a mesma coisa, percebe? Então, o argumento vai se estender aí por uma, duas ou até mais páginas. E aí depois disso é que teremos o roteiro propriamente dito, tá? Então, argumento não é o que justifica a storyline, é o contrário, o argumento é uma etapa posterior à storyline, a storyline expandida. O que justifica a storyline, ou o argumento, ou o próprio roteiro, é a pesquisa. Aí vale a pena, se alguém quiser colocar pesquisa e aí explicar o contexto da história, é isso que é o recomendado, tá? Principalmente para documentário. Bom, esse outro projeto aqui é Um Dia de Cada Vez, né, que é inspirado no mito de Sísifo, né? Então é um culto que retrata uma parte do dia de Sísifo, o personagem que se encontra em sua casa. Na verdade, aí eu recomendo, provavelmente vocês já devem ter lido, mas quem não leu é altamente recomendável a, 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 a ficcionalização ou dramatização do mito de Sísifo feito pelo Marcel Camus, né? Que é talvez o texto que se tornou mais famoso do relato desse mito grego, né? Do Sísifo, que é condenado a rolar a pedra pela montanha, depois derrubar e buscar e rolar novamente, que se tornou uma metáfora inclusive identificada com causas operárias, a vida do trabalhador moderno, a coisa da repetição, e também tem esse fundo existencialista aí que vem da literatura do Camus, né? Da, da, da questão do sentido da vida, etc. Então é importante vocês
terem bastante domínio desse texto aí, principalmente do texto do Camus, que é uma, digamos assim, interpretação mais moderna desse mito que é antigo, né? E aí vocês estão, eu não sei se seria o caso de usar o mesmo nome Sísifo, pode ser um nome diferente, Silas, ou não sei, Simão, que seja. E mesmo que tenha qualquer outro nome, ou talvez o nome não venha ao caso. Mas eu sei que entendi que vocês querem dar a ideia de um personagem que está condenado a uma vida de eterna repetição dentro do contexto da pandemia, né? Então, eu desaconselho o uso assim, de a narrativa mostra a preparação de si na storyline, porque a storyline é uma descrição objetiva, direta do que está sendo narrado, né? Então, em lugar de usar assim, a narrativa mostra, você poderia simplesmente colocar Sísifo atende a porta, recebe as compras do supermercado dia após dia e empreende o mesmo ritual de limpeza das embalagens, tá? Vocês não vão conseguir dar essa ideia do mito de Sísifo com uma única cena, uma única cena contendo uma ação de higiene das compras. Vocês vão ter que fazer várias. Vocês podem fazer em planos curtos, né? São cenas curtas em que ele repete dia após dia. Aí vocês podem usar, é um pouco clichê, mas não tem problema, vocês usarem algum tipo de calendário, né? Para fazer a referência desse eterno retorno, né? Dessa repetição, né? Aí, como vocês colocam aqui, a ideia é mostrar tanto a preparação prática dos personagens, às vezes em gestos, traduzindo em gestos como prender o cabelo e colocar a máscara na face, como a preparação do ponto de vista emocional. Pode se mostrar assim um certo cansaço, eventualmente dele no banheiro, lavando as mãos, lavando o rosto, se olhando no espelho, não é? Aqui está, desenvolver no roteiro. Ele ouve a campainha, regala os olhos, seu coração acelera. Isso me lembra também, tem até um curta-metragem sobre isso, sobre transtorno obsessivo compulsivo. Tem um longa francês e um curta-metragem brasileiro sobre isso. É um pouco isso, se torna uma espécie de obsessão, compulsão, mesmo para quem não sofre desse problema, desse transtorno, né? Do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, porque a situação da pandemia obriga a pessoa, né? Então, é interessante. Também acho um projeto bastante viável, porque o personagem, eu fico imaginando aqui, o personagem pode estar deitado no sofá, vendo televisão, e um pouco sonolento, e quando toca a campainha, a pupila se dilata, o pulso dispara, a respiração acelera, não é? E ele, né, isso pode ser bem demonstrado numa primeira cena um pouco maior, e depois vocês podem fazer as mesmas cenas, repetir as cenas várias vezes, bastante encurtadas para dar essa ideia e talvez acelerando cada vez mais. Eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Pi, do Darren Aronofsky, do americano. É um filme em preto e branco, que na verdade não tem nada a ver com isso, é a história de um matemático, etc. Mas tem uma cena que se repete toda vez que ele parece que ele tem que ingerir ou cheirar uma medicação, e aí tem uma dilatação de pupila. Isso vai estar também em outro filme do Darren Aronofsky, que é o Hacking para um Sonho, que é sobre os usuários de heroína quando injetam. Então tem uma série de planos que resumem o procedimento, né, do consumo da heroína e a reação do corpo. Então vocês podem se inspirar nisso para tentar desenvolver essa ideia aí, que eu acho que faz muito sentido mesmo, gera uma angústia, né, em todas as pessoas em quarentena, né, essa coisa de ter que ir e receber algo, né, ou ter que ir em busca de algo. É viável, sim, acho que o projeto é viável. Aí vocês colocam aqui a desenvolver melhor no roteiro,
O que vocês estão fazendo aqui está correto, vocês colocam um apanhado de ideias, mas na verdade vocês já estão aqui esboçando um argumento. Ó, Sísifo está só na cozinha com uma cara bastante deprimida, esquenta o café do dia anterior, abre o pacote de pão, assim, a ideia de que ele está com os mantimentos sendo, né, consumidos, né, está triste, liga o jornal, ou isso. Aqui é o seguinte, isso é um recurso também, é um tanto quanto clichê, mas pode ser usado, porque como dizia já Hitchcock, né, o problema não é começar no clichê, o problema é acabar no clichê. Mas para começar a contar a história, podem usar esses clichês. Eu acho que um clichê que é muito bom, é eficiente, você, logo nas primeiras imagens, você pode colocar o personagem ligando uma televisão e a televisão ao fundo dá o noticiário, né? Então você tem, ou um rádio, né? Vai falando, né? Hoje já é o 100º dia de quarentena, isolamento total, tá? Tanto número de pessoas mortas, infectadas. Isso aqui que vocês falaram, isso pode ajudar muito, né? E ele vai reagindo a isso, a campainha toca. Sim, aqui você já tem o argumento. Ele está ainda um pouco esboçado, precisa ser né, mais detalhadinho mas já tem sim um argumento. Ó, se ficou para ajeitar, sua testa começa a pingar, seu coração acelera, né? Sua respiração, prende o cabelo, procura a chave, também ele procura, hesita, olha a pia, né? Abre a porta. Sim, tá ótimo. Isso aqui é um vocês já entraram no argumento. Tá primeiro tratamento do argumento aqui. Vocês têm que refinar esse argumento. Aí vocês colocam, isso se repete tal qual Sísifo com sua pedra. Tá, não, mas aqui, como argumento, acho que vocês devem fazer o seguinte, repetir mesmo, né? Então, por exemplo, o segundo dia, né? E aí repete com pequenas diferenças, né? Eventualmente, por exemplo, em vez de ele pôr lavar a mão primeiro, pôr a máscara, ele põe a máscara, depois lava a mão, não sei. Mas enfim, façam pequenas diferenças sutis, né? Pensem que no caso da filmagem, né, é recomendável eventualmente que haja mudanças no cenário para indicar passagem de tempo, né? Então, por exemplo, uma boa ideia para fazer isso é uma garrafa de uísque indo diminuindo. A cada tempo que passa, essa garrafa de uísque está diminuindo, sinal de que ele toda noite bebe um pouco, não sei. Ou o que mais? Enfim, as ideias são, as possibilidades são múltiplas. As roupas vão, né? Ele vai se tornando cada vez mais relaxado, né? A parte do cabelo, da barba e tal. E vocês têm que realmente escrever isso, e quantas vezes for necessário para dar essa ideia. Claro que pode ser cada vez mais condensado, cada vez mais curto, né? Vocês podem fazer uma primeira vez, né? Que seria uma primeira cena, com um tempo, né? Mais assim, lento, né? Com mais detalhes e depois irem acelerando. Resumindo, não precisam ser tão descritivos, tanto que no final, de repente, vocês podem terminar o culto até, eu estou pensando aqui, com time-lapses mesmo, com acelerações, assim, de maneira que ele vira um robô dentro de casa. Pensem nisso. Então é um roteiro bastante viável também, uma ideia bastante viável, inclusive para se fazer no período de isolamento, né? Porque dá para ser feito por uma única pessoa dentro de casa. Ok, então eu estou à disposição se precisarem de algum outro apoio, mais opiniões, né? Mais sugestões. Então é isso. Bom, pessoal, então aqui temos um outro projeto. O virologista conversa com 3 pessoas de faixa etária e níveis educacionais diferentes, uma criança, um adolescente e um graduando, sobre o Covid-19. Através da gravação de videochamada, o especialista, que poderia ser o virologista Atila Marino, falaria com cada uma das pessoas de cada vez. O objetivo é explicar um conceito científico de forma adaptada para cada nível educacional, ou seja, a primeira vez de forma bem simples e lúdica para a criança, a segunda de forma mais elaborada e didática para o adolescente e a última vez de modo acadêmico.
Sim, interessante. É um projeto um pouco diferente dos demais, que até agora alguns projetos são claramente ficcionais, né? Envolvem uma dramatização, uma encenação. Esse já é um pouquinho diferente, vai mais para a linha do documentário, mas é também bastante viável, né? Até por conta de usar essas plataformas digitais. Esse conceito pode ser o modo como o vírus infecta uma célula e causa doença. Sim, ótimo, é o mecanismo, né? Que ainda, claro, ainda está sendo pesquisado e tal, mas já se sabe alguma coisa sobre esse mecanismo, né? Como que ele se agarra à célula, né? É inspirado nesse material, que inclusive eu vou verificar, eu não havia ainda visto, mas sim, eu acho que vocês podem fazer exatamente como fazer três conversas, né, remotas e uma para cada tipo de público. Inclusive, talvez incluindo as perguntas do público, né, porque talvez a criança pergunte uma coisa interessante, que o adolescente pergunte outra e o universitário pergunte outra, né? Então todos são bastante interessantes. E vocês podem usar esse material, gravar como se fosse um Google Meet, né, ou um Zoom, ou não sei, qualquer tipo de Skype, ou que seja, mas vocês podem usar depois esse áudio para servir também de guia para uma animação, né? Vocês podem incluir uma animação ou então depois transformar tudo isso numa animação, certo? Pode ser uma animação de massinha, pode ser uma animação digital, as opções são muitas. Então, eu acho que é bem viável, sim. Uma outra coisa que eu pensei também aqui é vocês gravarem essa conversa entre a criança e o, e o especialista. Pode ser encenada, mas aí eu estou pensando num projeto um pouco distinto, mas pode ser encenada como uma conversa de um pai para filho, né? Um pai explicando para o filho o Covid, né? E o filho está distante por algum motivo, ou porque o pai é cientista, está tendo que trabalhar exposto da área da saúde, ou, né, ou por qualquer outro motivo. E o filho, inclusive, pergunta da necessidade do isolamento e o pai explica. Mas isso seria um projeto, digamos assim, eu estou pegando uma vereda do projeto de vocês e aí seria só isso. Não pegaria os outros, o adolescente e o universitário. Mas se vocês estão querendo testar diferentes maneiras de comunicação científica, aí e comparar, aí eu acho que vale fazer isso que vocês estão fazendo. No entanto, só a conversa de um pai com um filho, podem ser atores, né? Inclusive, resultaria num vídeo bem interessante, um projeto bem interessante. Bom, então eu também continuo aqui à disposição. No caso de vocês, como é um projeto mais de caráter documentário, envolve uma certa dose de improvisação, então não é necessário detalhar muito o argumento, já está suficientemente detalhado aqui, certo? Vocês vão ter que estabelecer parâmetros, né? Quanto tempo de conversa, como que vai ser isso, né? Em que circunstâncias, né? Qual ambiente digital, mas não precisa entrar em maiores detalhes no argumento, porque está aberto ao quê? Ao diálogo entre esses atores, né? Seria a criança com o cientista, o adolescente com o cientista e o graduando com o cientista. Seria o virologista, né? Se for o Átila e a Marino, ótimo. Mas, enfim, vocês então podem seguir em frente com esse projeto, sim, que ele pode render frutos interessantes. É um outro projeto também na linha de ficção, né, de curta de ficção, né, de drama, né, envolvendo encenação. Também é uma ideia bastante viável, né, uma mãe e seu filho caçula passam 2 meses juntos em quarentena durante a pandemia.
O único contato com o mundo exterior é quando o filho mais velho traz mantimentos para os dois. No dia em que o isolamento termina, a mãe acostumou-se e não tem coragem de sair. Ela pede para o filho, empolgado com a reconquista da liberdade, assumir a liderança na jornada para a rua. Sim, interessante, muito, a storyline está perfeita, está dentro da extensão pretendida, né? Dentro de 4, 5 linhas, às vezes pode ser mais, 7, 8, até 10, mas aqui está dando conta de toda a cadeia de eventos, né? De toda a trama, então tá ok. É inspirado num microconto, né, que eu li aqui, um microconto hoje, Daniel Pompeu, e aí a única observação que eu tenho é se vocês têm acesso aos direitos autorais desse microconto, se ele é de autoria de algum de vocês ou se é de algum amigo de vocês. Se for, é sinal verde para seguir em frente. Se não, prestem atenção a isso, porque eu desaconselho qualquer trabalho que não tenha autorização, né, quando se trata de uma adaptação, certo? E aqui parece ser bastante fiel ao microconto original. O microconto é praticamente o argumento, certo? A storyline está aqui e o microconto, vocês vão ter muito pouco trabalho para produzir o argumento, porque o microconto já está aqui, né? O argumento é a expansão da storyline, é a storyline detalhada, né, com as ações descritas, né, minuciosamente, e na sequência de eventos, né? Então, vocês devem, eu recomendo, porque isso é muito importante para a etapa de transição para o roteiro, fazer o argumento. Aqui vocês têm ideias para a roteirização do storyline, mas na verdade, acho que vocês devem roteirizar o argumento, né? Então, aquelas 3 etapas que a gente falou: storyline, argumento e roteiro. Porque aí o argumento você já tem ele mais ou menos aqui. Eu acho que vocês devem, claro, alterar, colocar detalhes, né? Pensar em termos de cenas. Vocês vão ter um pouquinho de trabalho para dar essa ideia de que eles estão há 2 meses em quarentena. Talvez precise. E aí é interessante que vocês tenham aqui ideias de como fazer isso. Para noticiar a quarentena de seu filho, usar recursos como som de rádio. Sim, usem rádio, como eu já disse, ou em outras ocasiões. Usem o clichê de repente, rádio em off, televisão em off, ou mesmo aparecendo na cena, né? Dando notícia, por exemplo, já estamos há 60 dias em isolamento, né? Tarará, ou então vocês podem ter necessidade de criar uma notícia do tipo: o isolamento acabou, estão todos liberados porque a vacina foi encontrada, né? E para criar essa situação da, da abertura das portas, né? Sim, aí vocês vão usar também, um clichê, mas tudo bem, usar o descarte de folhas de calendário, né? Mudanças de roupas e passagem dos ponteiros dos relógios. Sim, toda essa questão, para dar a ideia de passagem de tempo, as opções são muitas, além de ponteiro do relógio, além de calendário, pode ter pôr do sol, pode ter as mudanças de roupas, né? As opções são muitas. Se vocês viram aquele curta Esconde-Esconde, vocês podem se inspirar nele para ver como que o curta dá a ideia de passagem do tempo lá dentro do apartamento. No caso aqui é uma passagem de tempo maior, mas não tem problema. É possível fazer isso sim, né? Essa elipse de um tempo maior. Então, tudo que vocês estão colocando aqui para a roteirização da storyline, na verdade, eu recomendo que vocês coloquem aqui, no conto. Podem aproveitar texto do conto e enxertem, né? Coloquem aqui esses detalhes que vocês estão colocando aqui, para depois passar para a fase de roteirização, tá? Então, isso é algo que eu recomendo. E é viável de ser feito, sim, do jeito que está apresentado aqui, acho bastante viável de ser feito até em tempos de isolamento. Então, tá ok, podem seguir em frente, eu estou à disposição para maiores orientações e tirar mais dúvidas. Está, então, outra ideia também de ficção, né? De drama,
em que uma universidade antes pulsante viva, com centenas de alunos se encontrando em centros de convivência como Ciclo Básico ou Praça da Paz, torna-se vazia e quieta por causa da pandemia do novo coronavírus. Com o fim da quarentena, a vida na universidade tenta voltar ao normal, mas a realidade não é a mesma de antes. As pessoas já não se juntam mais para trocar ideias e o distanciamento social ainda impera. Uma sensação de medo ainda paira no ar. Os pesquisadores em seus laboratórios continuam seus estudos agora em silêncio. Os estudantes vão para a sala de aula, mas já não sentam lado a lado. A máscara é um item obrigatório no vestuário. Enquanto não houver uma vacina ou um tratamento eficaz contra a doença que assola o mundo, as pessoas terão que conviver com uma falsa sensação de normalidade. Como ficam as relações humanas numa sociedade sem afeto ou contato físico? Tudo bem, a extensão, embora seja um pouco mais extensa, né, 6, 9, praticamente 10 linhas, está dentro do esperado, não tem problema. Agora, está um pouco vago demais nesse sentido de que é compreensível o que está se pretendendo contar aqui, mas percebam que, e talvez fosse interessante, buscar personagens para serem fios condutores dessa narrativa, né? Talvez, não sei. Talvez aqui essa storyline, aqui você até colocaram barra ideia, porque realmente ela talvez esteja mais ainda nessa fase de ideia do que propriamente storyline. Porque vocês terminam com uma pergunta, né? E como ficam as relações humanas numa sociedade sem afeto ou contato físico? Isso é um pouco atípico em storylines. Em storylines, geralmente se chega se tem um começo, meio e fim, né? Pode ser, não ser necessariamente nessa mesma ordem, mas a gente não na storyline não fica tão em aberto assim. Agora, dá para entender que aqui são várias cenas e, de fato, vocês podem fazer sem a necessidade de ter um personagem ou dois personagens para seguir. A questão é que talvez fique bastante difícil de fazer no contexto da pandemia, né? Em isolamento é um projeto que é difícil de ser realizado, a menos que seja feito como animação. Agora, ou pode ser feito com imagens de arquivo. Mas a gente percebe aqui, ó, aqui temos uma cena que é das pessoas se reunindo no Ciclo Básico na Praça da Paz. Uma outra cena que aqui a gente tem um hiato que é importante, que é o longo período em que a universidade fica fechada. Isso é preciso detalhar. Senão aqui no argumento é obrigatório, né? Porque não pode pular daqui para cá direto, porque aqui já é uma outra cena que aqui a gente tem uma situação de equilíbrio, aí a gente tem um desequilíbrio que é o isolamento e depois uma tentativa de reequilíbrio. Então a vida tenta voltar ao normal, mas a realidade não é a mesma, porque vocês estão querendo mostrar como que pode mudar. Então, sim, as pessoas não se juntam mais, o distanciamento ainda impera, sensação de medo. Então, temos aqui uma terceira cena, que vai ter que ser mostrada por vários planos, né? De pessoas afastadas, de pessoas com máscaras, de pessoas distantes, uma sensação de medo, pode ser sugerida até com um céu cinzento, nebuloso, né, com pessoas andando apressadas. Os pesquisadores do seu laboratório continuam seus estudos. Temos uma quarta cena, né, de laboratório. Estudantes vão para a sala de aula, uma quinta cena, mas assentam bem separados, com máscaras. Enquanto não houver uma vacina ou tratamento eficaz, as pessoas terão que conviver com uma falsa sensação de normalidade. Isso não condiz muito com a storyline. Isso aqui é algo, sim, é um argumento, perdão, argumento no sentido, não no sentido técnico que nós estamos usando. É uma explicação, uma constatação do mundo que estamos vivendo, mas não é necessário aqui na storyline, porque ela não diz respeito a nenhuma ação, não é? A nenhum evento propriamente dito. É uma condição, é uma situação, é um estado, né? Então as pessoas terão que conviver com terão. O storyline e o futuro é um pouco atípico, porque em storyline você na verdade está trabalhando o presente, são os eventos que estão acontecendo nesse momento, né? Um após o outro, né? Então pensem nisso, em talvez retirar essa parte e deixar isso
traduzido sob forma de um evento, né? Como, não sei, aqui os estudantes vão para a sala de aula, mas já não sentam lado a lado, é perfeito para o storyline e para o argumento também, porque é um evento e ele é significativo, né? Ele tem o sentido de mostrar que a coisa mudou, né? Então essa parte final aqui de vocês está muito vaga, ó, essa parte eu pintei aqui está muito vaga, está um pouco perdida, muito vaga, vocês ainda precisam encontrar aí o ponto de chegada, né? E também pensar em como viabilizar esse projeto, tá? Também estou à disposição para conversar. Recebi um exercício storyline, né? Eu imagino que alguns de vocês tenham me mandado storylines relativas ao exercício e não ao projeto final, né? Então aqui a adaptação da crônica O Pintinho de Casa do Irmão de Andrade, ficção 2 a 3 minutos. Pode funcionar como projeto final também. Vocês podem, inclusive, trabalhar, adaptar essa crônica, né? Da ideia do pintinho que falece por estar em um ambiente inapropriado. Eu mesmo já tive essa experiência. Peguei um pintinho e levei para casa depois de uma feira e ele faleceu. E aí vocês podem tentar trabalhar como uma metáfora, uma alegoria da questão da pandemia, né? Então tá aqui, storyline, pintinhos foram usados como decoração em uma festa de aniversário infantil. No fim da festa, eles foram distribuídos entre os convidados e um deles foi parar no apartamento de um garotinho. Mesmo sendo bem cuidado, o pintinho não se acostumou com o novo ambiente e depois de 3 dias morreu. Ok, enquanto storyline está perfeito, uma storyline, né? Uma compressão da narrativa que está na crônica do Drummond. Eu não sei se é muito viável executar esse projeto em tempos de pandemia, porque envolve, por exemplo, festa infantil, né? Envolve esse tipo de coisa. Talvez vocês pudessem adaptar transformando esse pintinho num pintinho virtual. Não sei se vocês lembram daquela febre do Tamagotchi, né? Então vocês poderiam fazer, isso daria um resultado bem interessante. Uma festa de aniversário infantil virtual no Google Meet com um monte de criança, eventualmente. E aí todos vão ganhar um pintinho virtual, né? E esse pintinho, mas aí envolve alguém que consiga trabalhar um pouco com computação gráfica. Não é nada difícil, dá até para fazer com ferramentas de internet mesmo, livres. Fazer uma coisa bem simples. E aí ele precisa alimentar digitalmente esse pintinho e o pintinho falece. Então pode ser, é um projeto viável de fazer assim, e inclusive em comentário à Covid, viu? Porque uma festa infantil em isolamento, então os pintinhos seriam virtuais, digitais, né? Então, uma ideia. Agora que eu pensei que, no início, quando eu li a primeira vez, eu achei pouco viável, mas repensando, se for adaptado dessa maneira, né, pensando em ser digital, aí é viável. Tem a questão dos direitos autorais do Drummond, que a gente não pode pegar e adaptar dessa maneira, mas com essa mudança que eu estou sugerindo, torna-se uma livre adaptação, uma adaptação muito solta, né? A ideia de uma festa de aniversário em que são distribuídos pintinhos, aí já não é algo que possa ser tomado como ninguém nunca pode contar uma história dessas. Pode se modificar, né, nesse sentido. E aí a gente está pensando em algo bem distinto, que é no contexto da Covid, a festa ser virtual e o pintinho ser virtual. Igual o Tamagotchi. Pensem, lembrem do Tamagotchi. Acho que deve ter até disponível na internet algumas skins ou algumas animações do próprio Tamagotchi, né? Isso pode ser alterado. Enfim, eu acho também, pensando por esse ponto, acho que dá para desenvolver, mas aí precisa desenvolver o argumento, certo? Também estou à disposição aqui para ajudar, mas pensem em que é necessário desenvolver bem o argumento para depois roteirizar e conseguir viabilizar esse projeto. Projeto que é de teor claramente educativo, né, científico, de divulgação científica, acho bastante viável também. Eu não vou ler todo porque é razoavelmente longo a descrição aqui, mas vocês, mas o grupo, não é,
é claro que domina essas informações aqui. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que está inclusive longo porque está mais vinculado a uma ideia do que propriamente a storyline. Ainda não tomou a forma de uma storyline. Para tomar a forma de uma storyline, curiosamente, talvez deva ser enxugado. Mas trata-se de um projeto bastante viável, que é justamente um vídeo científico, né? Um vídeo de divulgação científica ou educativo mostrando os procedimentos dos exames. Eu me pergunto se já não há uma variedade de vídeos com esse teor. Se houver, aí eu recomendo que vocês talvez trabalhem mais explicitamente na linha do documentário, eventualmente entrevistando pessoas, especialistas e eventualmente trazendo para o contexto brasileiro, problematizando esses 3 exames no contexto brasileiro. Por exemplo, não só explicando a dinâmica, a mecânica dos exames, mas assim, como é fazer esses exames no Brasil. Eu sei que também tem reportagens, a gente vê na televisão, vê na internet sobre isso, mas vocês poderiam fazer algo bastante sintético, objetivo, com informações bastante confiáveis, né? E mirando um público, né, específico. Então, acho viável, ainda que haja matérias jornalísticas, etc., sobre o assunto. Eu acompanho a BBC, tem sempre colocado vídeos, inclusive com animações, explicando tudo isso. Vocês podem, então, manter esse projeto, não tem problema, mas aí eu sugeriria que vocês pensem se não há já animações, né? Ou mesmo outros tipos de produtos audiovisuais que tratam exatamente dessa divulgação científica dos procedimentos. Se houver, vocês acharem que não faz sentido apenas mais um, busquem a contextualização. Por exemplo, isso que vocês meio que colocam aqui no final, a questão das altas temperaturas, né? Isso é um dos problemas que afetam o Brasil. Outro problema também é a nossa situação urbana, né? Por exemplo, a testagem em comunidades. Como é que você faz o teste? As pessoas descem para fazer o teste ou você sobe o morro para fazer o teste? Enfim, N problemas que podem ser debatidos aí num bom documentário, inclusive com mais de um convidado especialista para falar. Então, tudo bem, eu inclusive acho que tá válido como storyline, muito embora esteja mais para ideia, porque em ideia vocês colocam esse tipo de coisa, exemplificação, né, tarará. Storyline já é fechadinho exatamente o que vai acontecer, né? Mesmo que envolva entrevista, aí você coloca entrevista com o especialista fulano sobre o tema tal, mas tudo bem, eu acho que vocês podem já avançar para uma etapa de detalhamento, que seria o roteiro do documentário, caso vocês queiram seguir por isso, né? Ou se vocês forem fazer uma animação, alguma coisa assim, aí já o argumento mesmo detalhando, né? Cena por cena, o que vai acontecer, tá? Também estou à disposição para debater. Aí temos essa storyline mesmo, quando um vírus dizima o mundo, um cientista busca desenvolver uma imunização genética e, como uma última tentativa desesperada, passa a se usar como cobaia. Perdendo a noção entre conspiração e realidade, descobre por acidente que ele próprio já é fruto de um experimento genético. É um filme de ficção científica, né? Inclusive a ideia é bem interessante, é viável também, acho que é bastante viável. Eu me pergunto se. Eu acho que vocês podem avançar para um argumento, mas eu penso em alguns detalhes que eventualmente podem ser colocados aqui na storyline e depois no argumento, que vocês precisam pensar que tipo de personagem é esse, se é um cientista jovem, se é idoso, se ele está sozinho, se ele está confinado, é tudo num laboratório. Isso, se não estiver muito detalhado no storyline, no argumento precisa estar. E como que ele vai fazendo esses experimentos? É possível que vocês precisem recorrer a uma voice-over para explicar o contexto, ou a recursos como aqueles que a gente já falou, de
de rádio, de televisão, né, dando notícias para contextualizar a situação do personagem, né? A parte dele fazer os experimentos, eu imagino que pode ser executado o projeto, inclusive em tempos de isolamento, mas vocês vão precisar ter acesso a uma espécie de laboratório, ainda que improvisado, né? E pode ser filmado também por uma única pessoa. O que eu acho bastante interessante, esse final aqui é um desfecho bem interessante, né? E aí eu me pergunto se não vale a pena casar com a ideia do argumento da simulação, né? Então, o que pode acontecer é que no final, uma sugestão, ele na verdade está sendo observado por uma câmera de vigilância, porque ele na verdade ou é uma cobaia de alguém realmente, né? Submetido a... Tem até um filme muito interessante chamado O Primeiro Dia, Il Giorno Prima, que é o I Prima Giorno, Il Giorno Prima, é um filme italiano com Burt Lancaster, em que eles fazem uma simulação em que mandam as pessoas para dentro de um fallout shelter, né, de um abrigo nuclear, e lá dentro tem todo tipo de conflito, tem até assassinato, e no final eles estavam faziam parte de um experimento. Então é um pouco nesse espírito que é essa ideia aqui. Eu acho bem viável e eu vou inclusive indicar para vocês, para todos, um curta que também é um curta também que foi feito acho que em 2003 ou 2001, nos anos 2000, e que na primeira década, e que na verdade seria altamente viável para ser feito em tempo de pandemia, que é o Loop do Carlos Gregório. Eu vou colocar o link para vocês, para todos vocês se inspirarem, vou colocar todos os grupos. E tem a ver com viagem no tempo, né? E é um cientista também. Mas enfim, pensem nisso. De repente, ele se descobrir por acidente, pode ser que ele não precise descobrir. Pode ser que nós, espectadores, descubramos, né, ou tenhamos que descobrir. Por quê? Simplesmente mudar o registro da imagem, passar do live action tradicional, passar para uma imagem de segunda ordem, que seria a imagem de câmera de vigilância. Isso já dá a ideia de que ele está num ambiente confinado e está sendo observado por alguém, certo? Eu, inclusive, estou fazendo a curadoria de uma amostra aqui que tem um curta italiano, né? Que é exatamente isso, mas, assim, mas não desse jeito que vocês estão propondo. Não é plágio, não é cópia, mas é esse contexto de pessoas observando um casal, entende? Então, vocês podem fazer com o contexto do Covid e tudo mais e com um personagem só. Então a simples imagem de câmera de vigilância já explica que ele é fruto de um experimento genético, sem precisar ter qualquer outro tipo de explicação mais óbvia, né? Outra maneira também é transformar essa imagem de vigilância numa imagem de vigilância numa tela de computador que, por sua vez, começa a ganhar a textura de uma interface gráfica, sugerindo a ideia de que o personagem é uma simulação de computador. E aí é que a gente entra num aceno para o argumento da simulação, né, daquele cientista, daquele filósofo americano, eu acho que não me recordo o nome dele, que tem que lançou o argumento da simulação, que é uma tese matemática que tem sido bem aceita, né? Seria de que nós todos vivemos numa simulação. Então, ou podemos viver, há chances de que a gente viva numa simulação. Então, vocês podem fazer um aceno com isso também por meio disso. Enfim, vocês podem avançar para o argumento, em que aí tem que ser detalhado, né? As ações têm que ser todas detalhadas, né? Como que ele se comporta, em que ambiente, o que ele faz, etc. Passo a passo, né? E aí, após isso, vocês passam para o roteiro. Então, eu estou à disposição aí para ajudar. Obrigado e abraços. Temos aqui uma última storyline submetida, mas que funciona mais como exercício do que propriamente como projeto, né? Porque não é um projeto realizável ou pelo menos ligado a esse contexto da pandemia que nós estamos tendo, a divulgação científica, né? E o problema aqui
é que funciona mais como um resumo da lenda, né, da história, né, de Buda, né, ou de Siddhartha, né, Gautama, né, que, se não estou enganado, mas essa prosa não é a prosa típica de storyline. Há cerca de 2.500 anos, um certo príncipe viveu alienado do sofrimento do mundo por muitos anos, percebe? É a prosa literária. Porque na storyline a gente está contando eventos que estão acontecendo naquele momento, eventos bem objetivos. A gente aqui não tem dados muito objetivos sobre como que é viver alienado do sofrimento do mundo por muitos anos. A gente, sim, temos por conta os longas metragens sobre a vida do Buda ou de São Francisco de Assis mostram, mas percebam que eles mostram por meio de quê? De várias cenas dos monarcas, né, ou dos nobres em festas, né, em banquetes, bebedeira, né, e isso não está aqui, né. Na verdade, para a storyline, isso aqui funciona como um exercício de resumo, de condensação dessa história, né, desse personagem central em toda uma religião, mas enquanto projeto para nós, eu chamo a atenção que a prosa aqui usada tem que ser diferente, ok? Mas eu estou à disposição para a gente debater sobre isso e aproveito para dizer que para aqueles que ainda não conseguiram se encaixar num grupo para o projeto final, procurem fazer isso. Procurem um grupo para propor um projeto de storyline que possa vir a ser executado. Tá bom? Mas está contabilizado aqui o recebimento dessa e de outras storylines também que tem a ver com os nossos exercícios. Inclusive, eu vou dar retorno para vocês sobre os exercícios no devido momento. É que tem sido bastante atribulado, mas eu tentando fazer isso no devido tempo, tá bom? Então, continuo à disposição. Pessoal, eu espero que algumas das dicas tenham sido úteis, algumas observações. Eu estou disponível aqui em canal direto para quem quiser trocar ideias sobre as ideias, né, e sobre as storylines. Podem me localizar por e-mail, né? E eu acho que talvez seja interessante marcarmos uma live, né, ou uma reunião virtual no Google Meet, né? Ou outra ferramenta que seja. Eu vou anunciar isso e vou pedir o feedback de vocês, tá? Sobre essa possibilidade. Então tá bom, protejam-se, fiquem com saúde, obrigado e abraços.